Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje tratando de um dos clássicos dos encaixes, que é o encaixe furo-espiga. Nós pensamos aqui como fazer esse encaixe usando apenas duas máquinas, a furadeira de bancada e a serra circular, para facilitar a vida de quem queira fazê-lo, ok? Então, muito bem. Nós temos aqui as nossas duas peças de teste. Numa das peças eu marquei, né, 1/3 da espessura total da peça. Vocês podem usar essa regrinha como sendo uma regrinha do dedão, ok? Funciona na imensa maioria dos casos, você fazer uma espiga que é 1/3 da espessura da peça, né? E deixei aqui de ombro em cada lado 1 centímetro, tá? Vocês podem também, para peças nessas dimensões, essa aqui, por exemplo, tem aproximadamente 7 centímetros de largura, um pouquinho menos, vocês podem deixar esse ombro de 1 centímetro, que está mostrado aqui em cada um dos lados, né, como sendo um ombro de uma dimensão boa. Se nós estivéssemos fazendo este furo mais na ponta da peça, nós deixaríamos um ombro maior deste lado, por quê? Por causa da tendência de arrancar aqui um pedaço, né, em função da posição das fibras e dos esforços. Ok? Muito bem. Agora que eu já estou fantasiado de Dumbo de óculos, vamos fazer essa furação. Muito bem, a gente acabou de fazer o furo, furadeira de bancada, né? Limpei aqui a superfície dele com lixa para permitir uma visualização melhor. E agora a gente vai cuidar da marcação da espiga, né? Para que a gente faça uma operação chamada de sambragem, que é o corte nas faces e nos ombros da espiga para a construção dela, para o início da construção dela. O que é importante, pessoal, na sambragem? Vamos lá. Primeiro, eu usei para fazer o furo essa broca aqui, que é uma broca de 8 milímetros, conforme eu havia dito a vocês. E eu fiz esse furo com a profundidade de 43 milímetros, tá? Deem uma olhada aí, certo? O que acontece? Como a ponta da minha broca é cônica,
eu tenho que descontar esta conicidade no comprimento da minha espiga. Ou seja, se o meu furo está com 43 milímetros, eu vou fazer a espiga com 40 milímetros. E foi o que eu fiz aqui, ó. Eu marquei 40 milímetros de espiga. Perfeito? Ok? Muito bem. Marquei aqui então, não só o contorno da espiga, mas também a espessura. E por que eu marquei essa espessura? Para eu poder fazer a verificação depois do corte da espiga, se ela vai estar paralela como deve estar, para que a espiga fique com a espessura uniforme. Além disso, eu tenho que fazer a regulagem da altura da serra. E como é que eu faço isso? Eu coloco, como vocês podem ver, eu coloco a parede que eu tenho em volta do furo encostado na serra e acerto a altura do dente para que ela fique bem próxima no ponto mais alto da trajetória dele com o início da face do furo. Ok? Muito bem. Com isso tudo setado, com isso tudo preparado, né, ajustado, eu vou fazer a sambragem. E como é que eu faço a sambragem? Tem um truquezinho, que é o seguinte. A gente tem que fazer a sambragem na face e depois a gente tem que sambrar no ombro, certo? Como em função das dimensões da peça deitada e da peça de pé, isso às vezes causa uma variaçãozinha, a sambragem do ombro pode invadir a sambragem de face e ficar um buraquinho aqui nesse canto. Então, o que a gente faz? A gente aqui usa uma malandragem, a gente pega um cartão e ajusta a parada para fazer a sambragem de face com esse cartão. Então, estou trazendo aqui, ó, o dente mais avançado aqui do meu lado esquerdo, estou ajustando com a linha de sambragem. Coloquei o cartão ali no stop. Né? E por que eu faço isso? Porque quando eu for fazer a sambragem do ombro, eu tiro o cartão. Ao tirar o cartão, a peça recua menos de 1 milímetro. E aí, quando eu fizer a sambragem do ombro, aquele risco da sambragem do ombro comer a sambragem da face e deixar uma trilhazinha, um buraco feio no encaixe, não acontece, ok? Então, repetindo, sambragem de face. Faço com cartão, né, ajusto o stop direitinho, com aquele cartão posicionado ali, faço a face e aí depois faço a sambragem do ombro sem o cartão. É o que a gente vai fazer agora. Eu havia dito a vocês que eu fiz o ombro aqui com 1 centímetro. Então agora, para fazer a sambragem do ombro, eu vou ajustar a altura da serra para 1 centímetro. Aqui, antes de executar a usinagem, eu faço uma limpezinha para que nenhum pelinho que sobrou da usinagem atrapalhe, possa interferir na posição da peça com a guia. E aí, sem o cartão,
Vou fazer a sambragem do ombro. Como vocês podem ver aqui, ó, ficou um dente pequenininho, né, como resultado do uso do cartão, e que agora eu elimino com formão, né, sem que haja aquele problema da sambragem do ombro causar aqui na face um buraco, né, um dente que vai ficar horrível na espiga, ok? Bem, a gente vai agora, eu vou fazer a limpeza desse degrauzinho aqui e aí vou preparar o gabarito para a gente tirar essas bolachas aqui na serra circular e tirar também o excesso do ombro. Pessoal, o clima aqui está um estica, empurra, esquenta, esfria. E aí agora eu estou vestido de urso polar para executar o corte, né? É o que temos para hoje, não tem jeito. Então, o que eu já fiz aqui? Usando esse gabarito, que a gente já mostrou num vídeo sobre como confeccionar espigas numa serra circular, tem lá o gabarito, as dimensões dele, como usar para quem ainda não viu, eu ajeitei o gabarito de tal forma que a usinagem, né? Vocês podem ver aqui nesse zoom que a nossa Camera Woman vai dar, a usinagem, né, está se dando em ciminha da linha que eu tracei com graminho para a espessura da minha espiga, perfeito? Como ela é uma espiga simétrica, né, ela está posicionada no centro da peça, neste plano aqui, eu vou fazer um lado, aí depois viro a peça, né, dou um giro nela de 180 graus e faço o outro lado, né? É o que eu vou fazer agora. Agora a gente vai verificar como ficou a usinagem, né, em relação à dimensão do furo. Aparentemente a espiga ficou boa, né? E olhem aí, ela entrou sem eu fazer força, né? E ela não está jambrando aqui, não está jogando. Então a usinagem ficou muito boa, né? Deem uma olhada, ó, não tem folga, certo? Aqui, ó, tanto desse lado, no outro lado. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ajustar a máquina para tirar aqui no ombro da espiga, né? Aqui, ó, nesse sentido, né? Aquele 1 centímetro de um lado e de outro que tem que bater com este comprimento aqui, ó, ok? Que é o comprimento da minha espiga. Vou preparar a máquina aqui e a gente já volta. Muito bem, eu já regulei a máquina para tirar esse excesso aqui da espiga do ombro, né? Tá? Essa partezinha aqui, aquele 1 centímetro de distância que eu tenho que tirar de cada lado. E é o que eu vou fazer agora. Aqui de novo eu repito o comentário. Como essa espiga é simétrica, tanto na espessura quanto na largura da peça, eu vou executar o corte desse lado, vou virar a peça 180 graus, né? Flipar a peça e aí tornar a executar o corte. E a gente vai checar se o comprimento que eu vou obter, né, perdão, a largura vai ser correspondente à largura da espiga, que é o que a gente deseja. É o que eu vou fazer agora.
Pessoal, aqui está, né, a espiga batendo certinho com a largura, né, do furo, certo? Então, a gente está com as peças prontas para passar para as duas últimas etapas, né, da usinagem dessa espiga. Normalmente, o que a gente costuma ver, por exemplo, fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, o pessoal tem uma máquina que, ao mesmo tempo que faz o furo, já faz os cantos quadrados, tá? É uma máquina que, quando usina esse furo aqui, usina os furos com os cantos quadrados. A gente poderia ou manter o formato da espiga aqui e esquadrejar os cantos na mão, mas eu pretendo mostrar para vocês uma técnica diferente que eu aprendi aqui com o mestre Milton Barbosa. Eu vou preparar a máquina com o gabarito apropriado para isso. Na realidade, a gente desenvolveu um gabarito para vocês poderem usar em serra circular, porque é uma máquina bem mais comum. Normalmente a gente faz isso na tupi estacionária. Então vou ajeitar o gabarito. Quando o gabarito estiver ajeitado aqui, a gente volta para mostrar esse truquezinho, como fazer a espiga com a ponta arredondada, com o contorno arredondado. Já já a gente volta. Muito bem, pessoal. Agora eu estou com aquele gabarito que eu falei para vocês, que foi desenvolvido na Universidade de Varsóvia pelos nossos colegas de lá, um gabarito extremamente sofisticado, como vocês podem ver. E eu vou fazer a usinagem que vai me permitir arredondar a espiga numa boa. O que tem de pegadinha, pessoal, para fazer essa usinagem? Primeiro, vocês vão pegar a espiga e vão dividi-la em 3 partes, como eu fiz aqui. A nossa câmera 1 vai mostrar aí, né, vai botar um foco. Eu graminhei 1/3, 1/3, 1/3, né? Quer dizer, 1/3 e 1/3, para ficar essa divisão em 3 partes da espessura da espiga. E o segredo é usinar a 45 graus de um lado e 45 graus de outro. E por isso, esse gabarito de meia calha que a gente tem aqui, para poder fazer essa usinagem. Com ele a gente consegue fazer um lado, aliás, duas quinas, depois a gente ajeita o gabarito, posiciona ele de novo e faz o outro lado. É o que eu vou mostrar agora para vocês, ok? Se a posição do gabarito ficar, a posição da peça, a gente tiver uma subusinagem, ou seja, usinar de menos, basta ajeitar o gabarito. O ruim vai ser se a gente usinar demais. Então, eventualmente, a gente começa a usinagem, faz algum ajuste até chegar na posição correta. É o que a gente vai fazer. Reparem que não está chegando ainda na linha, então eu vou chegar o gabarito um pouquinho mais para a direita, para que a usinagem atinja aquela linha de 1/3 a qual eu me referi. Aqui eu fiz a usinagem de 2 lados, é uma usinagem interrompida para que o disco de serra não atinja o corpo da pressa. E agora eu vou reposicionar para fazer os outros 2 cantos. Mostrando aqui o resultado da usinagem, né? Formou esse trapézio aqui, né? Esse meio trapézio que dá o caminho para a gente finalizar a usinagem usando o formão. Muito bem, eu tenho um jeito de fazer esse arredondamento que talvez algumas pessoas achem esquisito, mas é assim que funciona para mim, é assim que eu me sinto bem. E aí,
Aqui também fechadinho. E fechadinho. Ok? Então é isso, pessoal. Essa é a forma como a gente faz espigas aqui na marcenaria, né? Furo espiga, esse sistema de encaixe. Como eu havia dito, a gente adaptou um gabarito para que vocês possam fazê-lo, né? Usá-lo na serra circular. Normalmente a gente faz isso na tupi estacionária, né? Com um gabarito bem semelhante a esse, né? A foto do gabarito com as dimensões estão aí, né? Como eu disse, os técnicos de Varsóvia nos ajudaram nesse desenvolvimento. E é isso. Qualquer dúvida, Fernando Belchior Marcenaria Fina no YouTube ou no Facebook, ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?